Essa energia, ela está em tudo presente. Então, por exemplo, se eu chego aqui... Todos os seres vivos ou todos os objetos, Inclusive, matéria? às vezes, nos objetos. Só que essa que a gente está falando, ela é mais, bioenergia, ela é do ser vivo, né? Dos seres vivos. Mas o que é interessante é o seguinte, eu pego aqui, pego essa caneca e deixo aqui, o fato de eu manuseá-la, mas se eu jogar com vontade de energias, eu vou embora, as energias ficam aqui. E a pessoa que vem posteriormente, ela pega aqui e a minha maneira de pensar, a minha, vamos dizer assim, o que me resume, a síntese do meu pensamento, sua índole, a minha índole, ela fica impregnada. E isso vai contaminar outra pessoa, positivamente ou negativamente, conforme for essa índole da pessoa. Então a gente vê o seguinte, nas nossas relações, nós estamos conversando, há uma troca dessas energias, então há um contágio também positivo, energético, que na verdade é de pensamentos, é de ideias, é de maneiras de pensar. Então a gente vê, nossa, esse processo de energia é um negócio muito sério, porque ele muda tudo. Então a gente começa a entender uma série de questões. Por exemplo, uma pessoa que é catalisadora de um ambiente. Ela chega num ambiente e aquele ambiente fica melhor. Ela pode até não estar interagindo diretamente, mas aquilo só a melhora para as presença, pessoas. já percebi muito isso. Parece que traz uma luz, uma paz, um perfume. Isso é medível, é mensurável? Exatamente, isso é mensurável. Principalmente se você tem essa para-percepção. Você começa a ver. Mas se você ficar mais atento, naturalmente você já vai começar a perceber essas influências. E você vai ver o seguinte, isso também ocorre com a influência das consciências extrafísicas, que deixam o seu rastro energético também. Então, um lugar ele vai variar energias de acordo com as pessoas que ali estiveram e com as consciências extrafísicas que ali estiveram. O que é a ectoplasmia? O que é antes da ectoplasmia? A exteriorização de energia. É isso que eu falei. Você exterioriza, eu deixo o meu rastro energético. Mas se eu pego aqui e jogo uma energia muito, 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 intensifico com algumas técnicas, a gente pode dominar esse fenômeno, muita energia. Aquilo começa a ficar perceptível até para quem não é, sensitivo. E a gente pode, inclusive, com isso, ajudar a transformar uma pessoa que não é sensitiva a ela ficar sensitiva mais. Porque você aproxima, né? Que interessante. Quer dizer que qualquer um pode desenvolver a sua ectoplasmia, capacidade de ectoplasmar. Ectoplasmia é uma coisa além, mas qualquer um pode desenvolver a sua sensibilidade. E depois a ectoplasmia. Que é essa condição de você promover em outro ou um fenômeno mais perceptível, mais palpável. Pegando na história, tivemos alguns médiuns muito conhecidos, não sei se é o mais famoso, mas a mais estudada e a mais assim documentada foi uma médium do início que ela veio a falecer em 1900. Blavatsky foi envolvida com isso também. Mas desse assunto da ectoplasmia, ela veio a falecer em 1918, foi a Madame Elisabeth d'Esperance, o nome dela. E a Madame Elisabeth d'Esperance, ela tinha muitos fenômenos que eram assim inexplicáveis e palpáveis. Entre eles, ela conseguia com a ectoplasmia dela materializar um amparador, por exemplo. Para que todo mundo enxergassem. Esse era o fenômeno mais recorrente dela, mais assim que chamava mais atenção. Esse fenômeno é impressionante. Outras coisas, por exemplo, a gente fala muito na psicografia, como o caso do Chico Xavier, do próprio professor Valdo, que psicografou. Que trabalhou muito com o Chico Xavier, segundo você. Isso, né? Trabalhou com o Chico, psicografaram vários livros juntos, né? O Valdo e o Chico Xavier, um capítulo psicografado pelo Valdo, outro pelo Chico, e faziam vários livros assim, né? Evolução em Dois Mundos é um livro aí bem conhecido nessa linha. E a psicografia é um fenômeno comum. A Elisabeth d'Esperance ela fazia um fenômeno que a gente chamava de escrita automática ou escrita direta, né? Ou pneumografia. Ela botava um papel na mesa e com a força da mente aquilo ali materializava uma coisa escrita no papel. Sem o ato mecânico? Sem o ato mecânico da tinta. Maravilha. Em que época é isso, querido? 1918 foi quando ela faleceu. No início do século XX. Que interessante, hein? Então, muita coisa temos na cabeça que não conhecemos ainda. Muita coisa. E essa é o fenômeno mais conhecido, mais estudado de ectoplasmia foi nessa época dela. Recentemente nós temos aí muitos fenômenos que a gente estuda também bastante nessa linha, que são as paracirurgias. São aquelas muito comuns, onde a gente tem aqui no Brasil um médium muito famoso, que é o João de Abadiânia, que fica em Brasília.
E ele, por exemplo, faz cirurgias com chave de fenda, faz cirurgias com instrumentos, às vezes, inusitados, pouco assépticos. Mas não corta efetivamente, ele corta. E aí, como é que pode, então, uma pessoa cortar? Ele é do espiritismo, nós não trabalhamos diretamente com isso, mas para entender esse fenômeno, qual a dimensão que ele pode chegar? Aquilo ali, de alguma forma, como é que pode uma pessoa cortar com um instrumento não asséptico e na hora que tira aquela cicatriz, ela se fecha imediatamente e o sangue não jorra? Então ele faz o que a gente chama da parahemostasia, que é a contenção do sangramento, a paraasepsia do instrumento e a paracirurgia em si. Tudo isso é com a energia material que é o ectoplasma. Então o ectoplasma é aquela energia que ela é capaz de fazer o efeito físico, o efeito material dentro do materializar uma coisa virtual.